Você já parou para observar o que acontece dentro de você quando tropeça pela 10ª vez no mesmo erro? Não a culpa superficial que passa depois de algumas horas. Estou falando daquele peso silencioso que se instala no peito, aquela pergunta que você não faz em voz alta, mas que ecoa no vazio da madrugada. Se eu realmente cresci, por que continuo caindo? Há algo curioso sobre a luta contra o pecado. Ela não é apenas uma batalha moral, é um espelho. Um espelho que reflete não apenas quem somos, mas em que estágio está nossa fé. E talvez seja por isso que lutamos tanto em olhar para ele, porque o que vemos ali desafia nossas certezas, nossas orações decoradas, nossa imagem pública de cristãos que têm tudo sob controle. A verdade é que ninguém fala sobre isso nos corredores da igreja, sobre a vergonha de acordar no mesmo buraco, sobre o cansaço de tentar e falhar, sobre aquela sensação de que Deus está distante, não porque ele se afastou, mas porque você não consegue mais erguer o rosto. E no meio desse silêncio constrangedor, milhares de pessoas carregam o mesmo fardo, acreditando que são as únicas fracassadas nessa jornada. Deixe-me contar sobre alguém. Vou chamá-lo de André. Ele não é diferente de você ou de mim. André cresceu na igreja, memorizou versículos, participou de retiros espirituais. Mas havia algo dentro dele que nunca conseguiu domar completamente. Uma tentação específica, um hábito que voltava sempre. E cada vez que caía, ele prometia a si mesmo e a Deus que seria a última. Mas não era, e a cada nova queda, a voz em sua cabeça ficava mais alta. Você não é um verdadeiro cristão. Você é um impostor. Deus desistiu de você. O que André não percebia é que sua luta estava revelando algo, não sua fraqueza espiritual como ele pensava, mas a fase exata em que sua fé se encontrava. Porque, veja bem, nem toda luta contra o pecado é igual, e nem toda queda diz a mesma coisa sobre você. Quando você tropeça e não sente nada, quando o pecado acontece e você segue em frente como se nada fosse, isso revela algo sobre sua fé. Revela que ela está adormecida, que a consciência foi calada por tanto tempo que perdeu a sensibilidade. É como um membro dormente. Você sabe que ele existe, mas não sente mais quando se machuca. E essa é talvez a condição mais perigosa de todas. Não porque o pecado seja maior, mas porque a alma parou de lutar. Mas quando você cai e sente a dor aguda da culpa, quando o peso do erro te arrasta para o chão e você chora lágrimas que não consegue esconder, isso também revela algo. Revela que sua fé está viva, que o Espírito Santo ainda habita em você, que você não se conformou. A dor da queda não é sinal de fracasso absoluto, é sinal de que você ainda pertence a Deus. É sinal de que você não virou pedra. Há uma passagem nas Escrituras que sempre me intriga. Paulo, o grande apóstolo, aquele que escreveu metade do Novo Testamento, confessa em Romanos: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele está dizendo que mesmo na maturidade espiritual, a luta não desaparece completamente. Ela muda de forma, mas continua ali. E isso deveria nos trazer alívio, porque significa que lutarmos não é sinal de que Deus nos abandonou. É sinal de que Ele ainda está trabalhando em nós. O que suas lutas revelam não é se você é salvo ou não. Revelam em que estágio de transformação você está. Se você não luta mais, talvez seja porque desistiu ou porque sua fé esfriou tanto que você nem percebe mais quando erra. Mas se você luta, se você cai e levanta machucado, se você chora diante de Deus mesmo sem saber o que dizer, então você está no caminho. Talvez não no final dele. Talvez ainda nas primeiras curvas, onde o terreno é mais difícil, mas está no caminho. Pense em Pedro, o discípulo que jurou que morreria por Jesus, que disse que jamais o negaria. E na noite mais escura da história, quando Jesus mais precisava, Pedro negou 3 vezes. E quando o galo cantou, quando os olhos de Jesus encontraram os dele através do pátio, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele não apenas chorou, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Era uma dor profunda, uma vergonha que tocava a alma. Mas aquele choro revelou algo fundamental. Revelou que Pedro ainda amava Jesus, que sua queda não era frieza de coração, mas fraqueza humana. E foi justamente por causa daquele choro, daquela dor genuína, que Jesus o restaurou depois.
porque onde há dor pelo pecado há esperança de recomeço. Agora pense naqueles que não choraram. Pense em Judas, que também traiu Jesus. Mas Judas não chorou de arrependimento. Ele sentiu remorso, aquele tipo de tristeza que olha para trás, mas não busca restauração. E a diferença entre Pedro e Judas não estava na gravidade da traição. Estava na resposta ao erro. Um correu para longe. O outro, mesmo envergonhado, permaneceu perto, esperando uma chance de ouvir novamente a voz de Jesus. O que suas lutas revelam sobre sua fé? Revelam se você ainda acredita na graça. Se você cai e desiste, achando que não há mais jeito, que Deus está cansado de você, isso revela que você esqueceu quem Deus é. Esqueceu que Ele não ama você pelas suas vitórias, mas apesar das suas quedas. Que Ele não espera a perfeição para te abraçar. Ele te abraça no meio da imperfeição. Mas se você cai e ainda no chão sussurra, Senhor, me perdoa de novo. Isso revela fé, uma fé pequena talvez, trêmula talvez, mas viva. E Deus trabalha com fé viva, por menor que ela seja. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Ele não pediu fé gigante, pediu fé genuína. Tem outra coisa que suas lutas revelam. Revelam onde você está colocando sua confiança. Se a cada queda você pensa, preciso me esforçar mais, ser mais forte, ter mais disciplina, você está confiando em você. E isso vai te matar de cansaço, porque você não foi criado para se salvar. Você foi criado para ser salvo. Há uma diferença enorme aí. Quando você entende que a vitória sobre o pecado não vem da sua força, mas da rendição total a Deus, algo muda. Você para de lutar sozinho. Você para de achar que precisa ser um super-herói espiritual. E você simplesmente diz, Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues. Usa minha fraqueza para mostrar Tua força. Paulo disse isso de forma linda. Quando sou fraco, então é que sou forte. Porque na fraqueza, Deus tem espaço para agir. Na força própria, você tenta fazer tudo sozinho e acaba caindo de exaustão. Mas na fraqueza reconhecida, você estende as mãos e Deus te carrega. Suas lutas também revelam o que você realmente valoriza. É fácil falar sobre Deus quando tudo está bem, quando a vida está equilibrada, o trabalho estável, os relacionamentos saudáveis. Mas quando a tentação bate à porta no momento mais difícil, quando você está sozinho, cansado e vulnerável, o que você escolhe naquele instante revela o que seu coração realmente ama. E se você escolheu errado, não significa que você não ama a Deus. Significa que você ainda está aprendendo a amá-lo mais que qualquer outra coisa. O amor por Deus é como um músculo. Ele cresce com o uso. E às vezes, é nas quedas que aprendemos o quanto queremos nos levantar de novo. Aqui está a verdade que liberta. Deus não está surpreso com sua luta. Ele já sabia. Antes de você nascer, Ele já conhecia cada tropeço que você daria. E mesmo assim, Ele te escolheu. Mesmo assim, Ele te chamou. Mesmo assim, Ele enviou seu Filho para morrer por você. Não por uma versão perfeita de você que ainda não existe, mas por você, com todas as suas batalhas, com todas as suas cicatrizes, com todas as suas lutas. Então, o que fazer com tudo isso? Como transformar suas lutas em algo que edifica sua fé em vez de destruí-la? Primeiro, seja honesto. Pare de fingir que está tudo bem. Pare de usar máscaras na igreja, nas redes sociais, na frente dos outros. Deus já sabe, e Ele quer encontrar você no meio da bagunça, não depois que você arrumar tudo sozinho. Segundo, lembre-se da graça, todos os dias. Escreva em um papel se precisar. Cole no espelho. Coloque no celular. A graça de Deus não depende do seu desempenho. Ela é um presente, e presentes não se merecem, apenas se recebem. Terceiro, busque ajuda. Sua luta não precisa ser solitária. Deus nos deu uns aos outros exatamente para isso, para carregar os fardos juntos, para orar juntos, para lembrar uns aos outros de que não estamos sozinhos. E quarto, não desista, nunca. A luta não acaba enquanto há vida, e enquanto há luta, há fé, porque só luta quem ainda não perdeu a esperança. Só luta quem ainda acredita que pode ser diferente. E essa crença, mesmo pequena, já é uma semente de vitória. Suas lutas contra o pecado não definem você. Elas revelam você. Revelam que você é humano
que você precisa de um Salvador, que você está em processo. E processos são lentos, dolorosos e cheios de recomeços, mas também são belos, porque cada recomeço é uma prova de que a graça ainda está operando. Então hoje, olhe para suas lutas com outros olhos, não com vergonha que paralisa, mas com humildade que liberta. E saiba que onde você é mais fraco, a graça de Deus pode brilhar com mais força, porque no fim, não é sobre você nunca cair, é sobre você sempre levantar, sempre voltar, sempre confiar que Deus ainda não terminou com você. E Ele não terminou. Deixe seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo nos comentários para que possamos orar por você e sua família, ou por aquele parente próximo que você sabe que está enfrentando uma dificuldade neste momento. Não deixe de tocar no like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este, que podem fortalecer sua jornada de fé.